Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos! Vamos voltar aqui no nosso estudo de Doutrina e Convênios. Essa semana, o resumo das sessões de 30 a 36. Então, são 7 sessões curtas e nós vamos ser apresentados para um monte de gente. Alguns nós já conhecemos, outros não. Vamos conhecer todos eles, a gente vai falar um pouquinho deles aqui. E essas sessões foram dadas um pouquinho depois da segunda conferência da igreja. E a sessão 30, ela é, a princípio, eram 3 sessões diferentes, foram 3 revelações para 3 pessoas diferentes. Mas ao ser compilada, todas entraram como sessão 30 de Doutrina e Convênios, e é para os 3 irmãos dos Whitmer. David Whitmer, que na época tinha 25 anos, Peter Whitmer Jr. com 21, John Whitmer com 26. Todos jovens. Aliás, todo o pessoal que está aqui nesse bloco de estudos dessa semana são muito jovens. E aqui oficialmente é o chamado missionário deles. Então, eles estão sendo chamados e designados para suas missões, onde eles vão servir. E começa então com o David Whitmer, que já é um conhecido nosso, né? David Whitmer foi uma das testemunhas do livro de Mórmon, e o Senhor dá uma chamadinha de atenção nele e fala o que ele espera de David. E ele começa lá no 1 falando o seguinte: Eis que eu te digo, David, que temeste os homens e não confiaste em mim para receber forças como devias. A gente não sabe o que aconteceu aqui, mas o Senhor então chama a atenção de David e continua falando, mas tua mente tem estado mais nas coisas terrenas do que nas coisas que vêm de mim, teu Criador, e no ministério para o qual foste chamado. Não deste ouvidos ao meu espírito e àqueles que foram colocados acima de ti, mas foste persuadido por aqueles que não ordenei. Aí ele fala lá no 4, e teu lar será na casa de teu pai, até que eu te dê outros mandamentos. Então, o que estava acontecendo com David aqui? David estava para se casar e ele estava procurando uma fazenda para comprar. Então, ele ia sair da casa do pai para ir para essa fazenda que ele queria comprar. E o Senhor fala para ele: não, espera, fica na casa do seu pai ainda. E isso é interessante, por quê? Porque um tempo depois, os santos saem daqui, eles saem de Fayette e eles vão todos para Kirtland, né? Vão morar em Kirtland. Se David Whitmer tivesse comprado aquela fazenda, ele teria problemas. Ou provavelmente, a gente não sabe se ele ou conseguiria vender a fazenda, ou se por conta de ter comprado a fazenda, desistiria de seguir os santos para Kirtland, né? Então, mas o Senhor sabia. Então o Senhor fala para ele: fica na casa do seu pai ainda, até que eu diga para você o que fazer. E ele então dá o chamado dele, né? Que ele vai se dedicar ao ministério da igreja perante o mundo, mas ali nas regiões circunvizinhas. Então, o chamado de David era para ficar ali naquela região, ensinando o evangelho. Aí ele fala para Peter. Então, ele fala assim para Peter. Interessante que Peter, dos Whitmer, a gente já sabe o fim, né, da história. Interessante isso, que nós sabemos o que aconteceu com todos eles, mas esse é o começo, né? É quando eles todos eram muito fiéis, muito prontos a servir. E Peter é o Whitmer que fica. O Peter fica fiel até o fim, né? Então, para Peter, ele fala o seguinte: que você vai ser chamado junto para servir com Oliver Cowdery. Na sessão 28, Oliver Cowdery já tinha recebido a designação de servir entre os lamanitas, de pregar o evangelho entre os lamanitas. Então, agora aqui o Senhor está chamando Peter para acompanhar Oliver. Então, chegada a hora em que me é conveniente que abras a boca para proclamar o meu evangelho. Aí ele fala lá no 6, dei-lhe poder para edificar minha igreja entre os lamanitas. Então ele vai junto com Oliver Cowdery. Então Oliver Cowdery, na sessão 28, sabia que ele ia pregar os lamanitas. E agora o Senhor vai dar uma listinha de pessoas que vão ajudá-lo, que vão com ele. Peter Whitmer Jr. é um deles. E aí vem então o próximo irmão, que é o John, que também vai ficar por ali, E todo o teu trabalho daqui em diante será em Sião, com toda a tua alma e tudo. Ele vai pregar o evangelho, mas vai ficar ali. Quem vai sair para pregar dos 3
que vai sair, né, que vai para longe, é Peter que vai então ajudar Oliver Cowdery na pregação do Evangelho dos Samaritas. A gente pode ter uma ideia de como eles se sentiram. Quando a gente for falar de Parley P. Pratt, nós vamos falar disso, pelo menos como eu vejo que eles devem ter se sentido ao serem chamados para pregar entre os lamanitas. Nós vamos pular agora a 31, a gente vai voltar, nós vamos lá para 32, que são aqueles que vão pregar, junto com Oliver Cowdery. Em 32 a gente então conhece Parley P. Pratt. Aí ele fala que Parley P. Pratt, ele vai pregar, ó, entre os lamanitas, né, junto com Oliver Cowdery, com Peter Whitmer Jr., com esse Ziba Peterson, eles vão então ser as pessoas que vão pregar entre os lamanitas. Vou falar um pouquinho disso, que essa é uma parte muito importante aqui da história. Por quê? Porque ó, Oliver Cowdery foi o escrevente de Joseph. Ele escreveu o livro de Mormon inteiro com Joseph. Conhecia a história dos lamanitas, conhecia as promessas feitas para os lamanitas, que eles seriam, que todos aqueles registros eram para um dia salvar os lamanitas. Então tá ali a chance. Então, Oliver Cowdery, imagina, eu vou ser o Amon. Eu vou ser Amon, os filhos do rei Mosias. Vai ser igual a Amon. Nós vamos chegar lá entre os lamanitas e vamos converter todos os lamanitas, assim como o rei Lamone foi convertido, né? A impressão que dá é que ele deve ter, né? Não sei, pensado nisso, né? Nossa, a gente vai pregar entre os lamanitas. E Parley P. Pratt, que também tinha lido o livro de Mormon inteiro num dia e conhecia toda a história, também eu acho que ficou animado. Nossa, nós somos Amon, né? E os irmãos dele pregando para o povo lamanita. E a gente vai ver aqui que a história não foi bem assim. Ou eles não batizaram, não conseguiram batizar nenhum lamanita, ninguém, né? Eles saíram então já no finzinho de outubro, muito frio, muito perto do inverno. Aquele inverno foi rigoroso, nevou mais do que o normal. Andaram, né, quilômetros e quilômetros para poder chegar no território indígena, né? Os Estados Unidos não era tão grande assim, a parte da nação indígena era muito maior, né? Então, eles queriam chegar lá. Primeiro eles foram ensinar uma tribo que ficava mais para o norte de Nova York. E ensinaram tudo, não conseguiram converter ninguém. Na volta, na ida para a parte oeste, para ensinar lá dentro do território indígena mesmo, eles vão então por uma área que vai passar por Ohio. Então vamos falar um pouquinho do Parley P. Pratt. Parley P. Pratt, ele era um jovem sempre muito interessado em religião. Ele era um fazendeiro. Ele se casa com uma viúva já, né? O nome dela era Thankful. Nome bonito, né? Que é agradecimento. Esse era o nome da esposa do Parley P. Pratt. E ele tem uma fazenda e ele vende tudo. Ele sente que ele tem que vender aquilo. É um chamado, ele sente que o Espírito está chamando ele para sair dali. Ele então vende tudo que ele tem para seguir o coração dele. Ele quer ser um pregador. E ele então para nesse lugar onde ele conhece um homem chamado Sidney Rigdon, que é um pregador batista. E ele então gosta da maneira com que Sidney Rigdon ensinava, que Sidney Rigdon buscava uma igreja que fosse nos mesmos moldes que a igreja do Novo Testamento. Então, pregando arrependimento e batismo, e Parley P. Pratt se une a essa igreja que o Sidney Rigdon comandava, né? E ele um dia, então, sai para pregar. E nesse caminho, ele
o barco dele para, ele está voltando para a casa deles, para o lugar onde eles nasceram. Ele para um barco e fala para a esposa: você continua porque eu senti que eu tenho que parar aqui. E nessa parada ele conhece uma pessoa que entrega para ele um livro de Mórmon que ele havia recebido. E a gente sabe que ele lê o livro de Mórmon, né, naquela noite inteira, ele não consegue parar de ler e ele decide que ele quer ir atrás dessa história. Então ele vai para Palmyra. Ele chega lá em Palmyra, ele não conhece, Joseph não está mais lá, mas ele encontra com Hiram Smith, que conta para ele toda a história, né, a experiência deles todas. E juntos eles decidem ir até Fayette. Mas Joseph não está lá também. Mas Oliver Cowdery está. E Oliver Cowdery, então, batiza Parley P. Pratt. Então, Parley P. Pratt, então, sai de lá, vai de volta para casa dele, onde para poder falar para a esposa dele o que ele descobriu, né, tudo isso. E nessa ida para casa dele, ele ensina o irmão dele, batiza o irmão dele, chamado Orson Pratt, que a gente vai ver aqui também. E a história é essa. Então daí ele volta lá para Fayette a tempo de assistir a conferência e recebe então a designação de, junto com Oliver Cowdery e esses outros irmãos, irem para a missão entre os lamanitas. Então, nesse caminho que eles estão indo, né, o Parley P. Pratt fala: então, vamos parar nesse lugar que é pertinho de Kirtland, onde eu tenho um amigo, Sidney Rigdon, que eu quero muito que ouça sobre a igreja. Então, eles vão e ensinam Sidney Rigdon, e ensinam a congregação de Sidney Rigdon, e batizam muito. Eles batizam 127 pessoas. Eles não tinham um livro de Mórmon para todas as pessoas que eles estavam batizando, né? E tudo isso a caminho da missão deles até os lamanitas. E durante todo o caminho eles vão batizando, eles batizam muita gente. Interessante isso, né? Que estava muito frio, muita neve. Então eles batiam nas casas também para poder se aquecer. E ao entrar e serem recebidos para poder se aquecer do frio, eles ensinavam e batizavam as pessoas. Então, eles tiveram muito sucesso nesse trajeto. Mas quando chegaram lá entre os lamanitas, eles não tiveram sucesso nenhum. Primeiro que eles foram tentar ensinar, não puderam, por causa de uma lei lá e tudo, não conseguiram ensinar. E então a missão entre os lamanitas foi frustrada, mas não foi frustrada a missão deles. Então, às vezes, isso acontece muito, né? Que às vezes a gente está com a meta de que, nossa, eu vou fazer isso, e a gente não consegue fazer, e nós ficamos frustrados porque a gente não consegue realizar aquela meta. Mas quando a gente olha para trás e vê o que aconteceu no processo até aquela meta, e mesmo não tendo conseguido alcançar aquela meta, as coisas que aconteceram no processo eram exatamente aquilo que a gente precisava, né? A gente precisava passar por aquela experiência. Então, muitas vezes, é a experiência no processo que o Senhor quer que a gente tenha, né? Mesmo que o resultado não seja aquilo que a gente esperava, mas o aprendizado no caminho era o que o Senhor queria. E foi o que aconteceu com eles. Então, olha as coisas que eles fizeram. Eu até fiz aqui uma listinha desse caminho deles, né? Desse trabalho maravilhoso que eles fizeram indo para a missão nas terras indígenas. Então, espera aí que eu escrevi tanta coisa. Então, nesse caminho deles, nessa missão que seria frustrada porque nenhum lamanita foi batizado, eles batizaram Sidney Rigdon, que se tornou, a gente vai ver o escrevente de Joseph, que a gente vai ver agora na próxima, na próxima sessão. E também o segundo conselheiro, foi o primeiro conselheiro da primeira presidência, Sidney Rigdon. Eles ensinaram e batizaram Frederick G. Williams, que era um juiz da comarca de Kirtland, que se tornou o segundo conselheiro da primeira presidência. Eles batizaram Neil Whitney, que era um comerciante local e se tornou o segundo bispo-presidente da igreja.
Eles batizaram Lyman White, que se tornou um apóstolo, membro do primeiro Quórum dos 12. Eles batizaram, nossa, eu fiz a lista aqui, agora tem que achar meus papéis aqui. John Johnson. John Johnson, né, era um fazendeiro muito próspero da região. E desses, John Johnson tinham filhos, e dois desses filhos foram um Luke Johnson e o outro Lyman Johnson, que foram membros do Quórum dos 12. Eles tinham uma filha, esse Johnson, chamada Marinda Johnson, que vai se casar com Orson Hyde, que também vai se tornar um apóstolo. Orson Hyde é aquele apóstolo que é mandado para Jerusalém para dedicar Jerusalém para o retorno dos judeus. Então, vai sair daqui de Kirtland, desse caminho, dessa missão frustrada, entre aspas, entre os lamanitas. A família Johnson tinha uma família que era muito amiga deles, que era a família Snow. Essa família Snow tinha Eliza Snow, além dela tinham dois irmãos que também, né, foram Erastus Snow e Lorenzo Snow, que se tornou um dos presidentes da igreja. Tudo isso aqui dessa missão que eles iam fazer entre os lamanitas. Com essa missão, por causa desse trajeto, né, até chegar na terra indígena, eles triplicaram o número de membros da igreja. Alguns dos líderes mais influentes do início da igreja foram batizados aqui. Kirtland se tornou o primeiro lugar de coligação dos santos, e onde eles tiveram o primeiro templo. Então, é uma coisa interessante como mesmo quando parece que a experiência foi frustrada, porque o resultado que a gente esperava não era aquele, a gente vai olhar no caminho e ver que o resultado foi, às vezes, muito melhor do que a gente esperava, né? Porque nós crescemos, nós aprendemos e provavelmente era aquilo que o Senhor queria. Eu anotei um discurso aqui, até coloquei aquilo do inverno, né? Porque se não fosse inverno, vamos supor que fosse primavera, provavelmente eles teriam passado batido, né? Vamos reto, tá calor, tá gostoso de andar, vamos caminhar. E teriam perdido a chance de conhecer e batizar todo esse povo. Então, mesmo naquele inverno rigoroso, com aquela neve que eles podiam, né, ver como um desafio, um problema, foi uma bênção, porque resultou nessas casas que eles visitaram e nessas pessoas que foram convertidas. Tem um discurso maravilhoso do Elder Wirthlin, de 2008, chamado assim, Aconteça o que acontecer, desfrute. E ele fala sobre esse meio do caminho, sobre os desafios que a gente tem na nossa vida. E ele fala, por mais difícil que seja, desfrute o caminho. E ele dá até algumas dicas lá de rir no meio das tragédias da vida, né? É um discurso muito lindo, que acho que a maior parte já leu, né? Se não leu, eu super recomendo. Então, chama Aconteça o que acontecer, desfrute, de outubro de 2008. Em uma das partes ele fala assim, o Senhor recompensa os fiéis por toda perda que sofrem. Sei o motivo por que deve haver oposição em todas as coisas. A adversidade, se corretamente enfrentada, pode ser uma bênção em nossa vida. E para esses missionários, né, a adversidade toda deles, de andarem no meio daquele frio, Parley P. Pratt, na biografia dele, ele conta a experiência do pão que eles levavam congelado e a roupa sempre molhada, então muito frio, mas as bênçãos que vieram desse esforço mudou a igreja, né? Mudou a história da igreja. Então, depois disso aqui, Joseph tem para onde ir. Eles têm como sair de onde eles estavam em Fayette, que a situação estava ficando muito difícil, e congregar em outro lugar, que é Kirtland, por causa da missão desses rapazes. Bom, a gente vai pular a 33, que são mais dois missionários, a gente vai então até a 34. A 34 é Orson Pratt. Então, lembra que Parley P. Pratt, quando ele se batizou, ele volta para a casa dele e ensina o evangelho para o irmão e batiza o irmão. E o irmão, então, decide ir até Fayette. Só que quando ele chega lá,
Parley não estava mais lá, porque Parley já estava indo lá para a missão com os lamanitas. Orson Pratt é uma das mentes brilhantes do Evangelho. Então, a gente tem alguns escritores, alguns estudiosos que são, assim, acima da média. James e Talmage é um deles, que escreveu Jesus o Cristo. Também outros livros, maravilhoso, James e Talmage. Orson Pratt é um deles. Orson Pratt era brilhante, brilhante escritor, inteligentíssimo, conhecedor da doutrina. Ele realmente foi a fundo no estudo da doutrina. Muito bom orador, muito bom escritor. Então, Orson Pratt fez uma grande diferença na igreja. Existem vários discursos de Orson Pratt nos registros da igreja, e principalmente no assunto que é essa revelação para ele. Olha o que o Senhor fala para ele ali, o Senhor se apresenta, né, para ele, diz o seguinte, lá no 4: E bem-aventurado és, porque creste, e mais bem-aventurado és, porque foste chamado por mim para pregar meu evangelho. E o Senhor fala para ele: pois eis que em verdade eu te digo, aproxima-se o tempo em que eu virei em uma nuvem com poder e grande glória. E será um grande dia ao tempo da minha vinda, porque todas as nações estremecerão. E o Senhor fala aqui da segunda vinda dele. E esse assunto, Orson Pratt pegou nessa revelação aqui, porque ele fala para ele ali, ó, lá no 10: portanto, eleva a tua voz e não te cales, porque o Senhor Deus falou, portanto, profetiza, e ser-te-á dado pelo poder do Espírito Santo. Então, olha o que o Senhor fala para eles: tudo isso aqui, profetiza, abre a tua boca, fala sobre isso. E ele levou isso muito a sério, porque ele era um dos maiores conhecedores da doutrina que tratava da segunda vinda do Salvador. Então, muitos ensinamentos dele, desculpe, profecias, né, através de Orson Pratt, né, que era um menino quando ele conheceu a igreja, que tinha 19 anos, quando o irmão dele ensinou sobre o evangelho para ele. Se tornou um grande líder, um grande estudioso, né, um grande professor do evangelho, Orson Pratt. Agora a gente vai voltar lá para a sessão 31. Vamos falar um pouquinho sobre Thomas B. Marsh. Thomas B. Marsh, quando a gente fala em Thomas B. Marsh, a gente pensa no problema da nata, não é? Então, é interessante isso, né? Assim como a gente tem algumas histórias que ficam coladas na pessoa, né? E Thomas B. Marsh é um deles. Então, aquele problema da nata, com a esposa e tudo. Mas Thomas B. Marsh teve uma vida muito difícil. Então, com 14 anos, ele sai de casa e vai se virar sozinho. Então, ele tem uma vida bem complicada, até que ele, então, se casa. E um dia ele sente que ele tem que ir para o oeste do estado. E nesse caminho do oeste do estado, ele encontra uma mulher que pergunta, né, ele fica alguns meses nessa região. E ela fala: você já ouviu falar daquela Bíblia dourada lá, que conta uma história, tem placas, não sei o quê, e ele fica muito interessado naquilo. Então, o que ele faz? Ele viaja até Palmyra e vai lá na gráfica, onde está sendo impresso o livro de Mormon. E lá ele encontra Martin Harris. E ele então lê Martin Harris, ele quer ler o livro de Mormon, ele quer saber o que tem ali. E Martin Harris fala: mas a gente só tem impresso, nós só temos 16 folhas aqui impressas. Mas ele então lê aquelas 16 folhas e fica tão tocado que ele quer conhecer mais. E ele então vai atrás e acaba se tornando membro da igreja. Ele se batiza e consegue chegar um pouco antes da conferência lá em Fayette. Então ele se torna membro da igreja
já está, né, batizado e tudo, e ele quer saber o que o Senhor quer dele e da família dele. E o Senhor então dá essa revelação aqui para Thomas B. Marsh, já alertando ele para que tomasse cuidado. Então, o que a gente sabe de Thomas B. Marsh é que ele vai ser o presidente do Quórum dos 12, né? E vai ter problemas, vai sair da igreja, mas ele vai voltar para a igreja. Vai ficar na igreja alguns anos fora, né? Mas ele volta e é rebatizado e tudo. Mas essa experiência de Thomas B. Marsh, essa revelação para Thomas B. Marsh é muito interessante, porque o Senhor conhecia o coração dele. Claro, conhece o nosso coração, né? Mas ele fala assim para ele: Thomas, meu filho, bem-aventurado és por causa de tua fé em minha obra. E eis que tens tido muitas aflições por causa de tua família. A vida dele não era fácil, né? Entretanto, abençoarei a ti e a tua família. Sim, teus pequeninos, e dia virá em que eles acreditarão e conhecerão a verdade e serão um contigo na minha igreja. Aí fala para ele o que ele tem que fazer, e aí que ele vai deixar a família dele e vai servir uma missão, e o Senhor diz que vai cuidar da família dele enquanto ele serve, e diz assim lá no 9: ser paciente nas aflições, não injuries os que te injuriarem, governa tua casa com mansidão e ser firme. No 12: ora sempre, para não caíres em tentação e não perderes tua recompensa. E no 13: ser fiel até o fim. Então essa é a revelação que o Senhor dá para Thomas B. Marsh. Vão ter mais revelações que Thomas B. Marsh vai receber, né? Mas a primeira é essa. É um rapaz que tem uma família jovem, ele tem 3 filhos pequenininhos, o mais velho tinha 9 anos, então 3 crianças. Ele vai, né, se muda com a família para poder ficar perto dos membros da igreja e serve várias missões. Então se torna uma ajuda enorme para Joseph, e a história a gente vai ler depois. Mas está aqui a revelação que o Senhor cuidaria dele, da família dele, né? Que o Senhor sabia dos problemas que ele tinha, sabia do sofrimento dele, do cuidado com a família, o Senhor cuidaria dele. Mas que ele era então chamado para pregar. Então no 4 ele fala: anunciarás as coisas que foram reveladas a meu servo Joseph Smith Jr. Daqui em diante começarás a pregar, sim, a ceifar o campo, que já está branco para ser queimado. E aí ele fala ali também, essa revelação estava ali inteira, mas ele diz assim no 6: eis que em verdade te digo, deixa-os só por pouco tempo, para declarares minha palavra e preparar-lhes-ei um lugar. Então o Senhor ia cuidar da família dele enquanto ele estaria fora fazendo uma missão. E foi assim que Thomas B. Marsh fez. Foi servir ao Senhor. E agora, então, a gente vai pular lá para a sessão... Cadê? Orson Pratt, já falamos, 35. A sessão 35 é para Sidney Rigdon. Então, o que acontece com Sidney Rigdon? Parley P. Pratt, Oliver Cowdery, Peter Whitmer Jr., os Arba Peterson estão todos lá ensinando na região de Kirtland. E a congregação, praticamente a congregação toda do Sidney Rigdon se converte à igreja. Então, Sidney Rigdon e Edward Partridge, que vai ser o próximo aqui, decidem ir até Fayette para conversar com o profeta, né, para conhecer Joseph Smith. A gente vai ver que Edward Partridge não foi batizado ainda, né? Vamos voltar nele daqui a pouquinho, mas Sidney Rigdon sim. Então, quando Sidney Rigdon chega lá e ele fala assim: olha, eu tô aqui, eu quero saber o que eu posso fazer, eu tenho uma congregação lá inteira, o que a gente faz? E o Senhor chama Sidney Rigdon para ajudar Joseph no que Joseph estava fazendo no momento, que era o quê? A tradução da Bíblia. Então, a gente já falou algumas semanas atrás, né? Nós vimos que ele estava traduzindo o Velho Testamento, já tinha Moisés 1, que foi uma revelação dada para ele, e depois ele estava indo, Gênesis 1, Gênesis 2 e tal, ele estava
mais ou menos no capítulo 19 de Gênesis. E me ajudava muito também como escrevente. E Sidney Rigdon era um grande conhecedor da Bíblia. Ele era um pregador, ele tinha uma igreja, ele tinha uma congregação. Conhecia muito da Bíblia. E o Senhor chama Sidney para ajudar. Então, Sidney Rigdon está para a tradução da Bíblia, o que Oliver Cowdery está para o livro de Mórmon. Então, ele fica lá para poder ajudar Joseph na tradução. Então, quando eles estão em Gênesis 19, o Senhor fala para Joseph, para aqui, e agora começa o Novo Testamento. Então, eles começam pelo Novo Testamento. E interessante é que grandes revelações que eles vão receber aqui, que estão aqui em Doutrina e Convênios, foram por conta dessa tradução que eles estavam fazendo da Bíblia. Então, algumas dúvidas que vinham, o Senhor abriu os céus e dava revelações maravilhosas. Uma delas é a sessão 76. Quando chegar lá, a gente vai estudar que é a visão dos reinos de glória. Essa visão dos reinos de glória foi dada para Joseph Smith e Sidney Rigdon, enquanto eles estavam trabalhando na tradução da Bíblia, né? Outra coisa também de Sidney Rigdon, ele se tornou muito próximo do profeta, né? Companheiro mesmo do profeta. E naquela ocasião em que o profeta que a turba chegou, tirou ele de casa, encheu ele de piche e pena, Sidney Rigdon estava lá. E Sidney Rigdon foi amarrado num cavalo, né? Com as mãos atadas. O cavalo foi, né, saiu disparada e Sidney Rigdon batendo a cabeça dele. Alguns historiadores da igreja dizem que Sidney Rigdon nunca mais foi o mesmo depois desse acidente, desse problema, né, dessa violência que ele sofreu. Ele bateu muito a cabeça, então ele tinha algumas horas assim que ele tinha problemas, mas tem que dar um desconto, porque foi por conta dessa situação aqui. Mas Sidney está aqui, né? Está ajudando o Joseph, e o Senhor dá essa revelação, explicando algumas coisas para eles. E entre eles está ali, ó, no 17, onde ele fala: e enviei a plenitude do meu evangelho pela mão de meu servo Joseph, e na fraqueza abençoei-o, e dei-lhe as chaves do mistério das coisas que foram seladas, sim, das que existiram desde a fundação do mundo, e das que virão a partir de agora até a ocasião de minha vinda, se ele permanecer em mim, e se não, porei outro seu lugar. O que ele fala aqui? É Joseph que eu chamei, né? Então, o conhecimento que Sidney Rigdon tinha da Bíblia provavelmente era muito maior do que Joseph tinha, mas o chamado era de Joseph, né? Era ele que o Senhor tinha chamado. Aí ele fala lá no 20: e dou-te um mandamento, que escrevas por ele, e as escrituras serão dadas como se acham em meu próprio seio, para a salvação de meus eleitos. Então o Senhor estava corrigindo muitas coisas que ou estavam escritas de forma errada, ou não estavam deixando as escrituras tão claras. Era um trabalho grandioso esse que eles estavam fazendo de tradução da Bíblia. E aí ele então termina falando para Sidney Rigdon: guardai todos os mandamentos, lá no 24, guardai todos os mandamentos e convênios com que estáis comprometidos, e eu farei com que os céus estremeçam para o vosso bem. E Satanás há de tremer, e Sião há de rejubilar-se sobre os montes e florescer, e Israel será salvo, em meu próprio e devido tempo, e pelas chaves que dei será guiado, e não mais será confundido. Não temais, pequeno rebanho, o reino é vosso até a minha vida, e eis que depressa venho. Então essa é a revelação de Sidney Rigdon, que fica então para ajudar Joseph nessa tradução que ele estava fazendo da Bíblia. Então a gente vai ver várias sessões, inclusive a 132, que não sei como é que chama isso aqui, oficial, até anotei, vou ver, melhor eu ver para não falar. A sessão 132
também foi por conta desse trabalho que eles estavam fazendo, Declaração Oficial 1. Essa sessão 32 também veio em razão desse trabalho que eles faziam de tradução da Bíblia. Grande trabalho que Joseph estava fazendo. E aí, então, nós vamos lá para o 36, que é Edward Partridge, que vai ser o primeiro bispo presidente da igreja. O que a gente sabe de Edward Partridge? Ele era um chapeleiro, ele era um fabricante de chapéu. E ele tinha uma vida muito confortável. E ele, quando conhece o Evangelho, lá por causa de Oliver Cowdery, P. Pratt, ele não quer se batizar. Ele quer primeiro conhecer Joseph, antes de se batizar. E ele vai até Fayette e ele é batizado por Joseph. E ele tem um coração de ouro, P. Pratt. Ele era assim uma pessoa que amava servir, amava as pessoas. E ele fala para a esposa dele, você está disposta, né, nós estamos dispostos a abandonar tudo isso aqui por essa causa, nossa vida não será fácil. E ela fala, não, se for verdade, nós vamos. A gente vai seguir, né? E eles fazem isso. Eles se convertem e Edward Partridge, né, é chamado como bispo, né? É interessante, né? Ser batizado hoje, daqui a pouco você agora volta lá para Kirtland, você vai ser o bispo lá de Kirtland. E era um homem inspiradíssimo e que ajudou muito, muito a igreja. Nós vamos estudar sobre ele também. Mas essa é a revelação para ele, que o Senhor fala para ele assim, ó, teus pecados são perdoados, e és chamado para pregar o evangelho como com a voz de uma trombeta. E agora, como ele foi chamado, olha que interessante. E imporei sobre ti a minha mão, pela mão de meu servo Sidney Rigdon, e tu receberás meu Espírito, o Espírito Santo, o Consolador, que te ensinará as coisas pacíficas do reino. Interessante isso, né? Então, eu imporei sobre ti a minha mão, o Senhor está falando, pela mão de meu servo. Eu gosto desse, quando nós fomos receber a designação de um chamado, né? Confirmados em algum chamado, sermos ou abençoados, ou alguma coisa. É as mãos do Senhor sobre nós, né? Pela mão daquele portador do sacerdócio que está nos dando ou a bênção, a designação, ou, né, alguma ordenança, alguma coisa. É a mão do Senhor através da mão daquele servo. E isso é para nós também. Gostei muito dessa forma como o Senhor pôs isso. E ali, para terminar, ele fala lá no 7. E esse mandamento será dado aos elders da minha igreja, para que todo homem que o abrace com sinceridade de coração seja ordenado e enviado, como eu disse. E eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, cinge os teus lombos, e de repente virei ao meu templo. Assim seja, amém. Também é a primeira vez que o Senhor usa a palavra templo. Então aqui, ó, a gente não sabe nada de templo. Nossa, templo, ixi, mais uma coisa para a gente fazer agora. Então veio para Edward Partridge, o Senhor fala que ele vem de repente. Né? Até todas essas outras ele fala assim, depressa venho, depressa venho. Essa ele fala, não, eu venho de repente. De repente quer dizer, eu venho sem aviso, tá? Vocês têm que estar preparados, né? E usa o tempo para se preparar, porque quando eu vier não vai ter tempo mais de preparação. E é a primeira menção sobre templo. E essas são as sessões dessa semana, né? Para esses grandes homens, grandes líderes que vão fazer muita diferença na igreja. Vão ser uma força muito grande para Joseph, que daqui a pouco vai sair de Fayette, vai levar todo mundo embora e vão então se congregar em Kirtland e começar então a construção desse templo que o Senhor menciona aqui na revelação para Edward Partridge, primeiro bispo, presidente da igreja. E é isso. Então são todos jovens, muito prontos para servir, e serviram com todo afinco e força e inspiração que eles puderam para que a obra fosse avante, né? Vão ter alguns problemas, mas esse começo, quando eles são chamados, eles trabalham arduamente e os frutos vieram, né? Nós somos parte do fruto de todo esse trabalho, né? É isso. Que vocês tenham uma boa semana né,
vamos orar pelas pessoas que nós conhecemos, que têm passado por momentos tão difíceis, né, durante essa pandemia, para que o Senhor conforte o coração deles e nos dê forças para continuar seguindo em frente. É isso. Até a próxima, então, um abraço para todo mundo. Tchau.